TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje é sábado, a gente chega com um resumo das informações da semana para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer esse jornal para você. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Exatamente. Já estão na tela. Você confere aí nosso e-mail oficial e, é claro, nosso WhatsApp, o e-mail mais fácil de entrar em contato e mandar sua mensagem, grava vídeo, foto, áudio. Pode mandar em texto também sua denúncia, fala como é que está a sua região, sua cidade, os serviços por aí. E a gente, claro, vai atrás da informação, vai cobrar, claro, a boa prestação de serviço para você, viu? Vamos começar? Vamos então às notícias deste sábado, dia 22 de junho. Cláudio Castro destaca novo tempo para o Rio de Janeiro durante encontro de comércio exterior. Governador inaugura novo salão do doador do Hemorrio. Começam jogos escolares no Rio de Janeiro. Caixa libera abono do PIS/PASEP para nascidos em julho e agosto. IPHAN diz que vai cobrar da Prefeitura e Corpo de Bombeiros fiscalizações em imóveis comerciais no centro de Petrópolis. O procurador de Petrópolis afirma que a situação econômica do município é de emergência após queda da arrecadação do ICMS. Ministério Público recomenda que Petrópolis adote providências para garantir segurança e estrutura da Baumfest. Agora no Correio Serrano, na TV. E a gente começa, claro, dando os destaques dos nossos impressos. A gente vai lá para o nosso Correio Serrano ver o que é notícia ainda, né, dos nossos jornais. Temos aí na primeira página do nosso Correio Serrano algumas informações ali falando sobre o Rio de Janeiro, estado de intensificações contra a xenofobia. Temos também falando ali lei seca, 16 anos protegendo vidas no Rio de Janeiro. O STF retoma julgamento sobre as drogas. E é claro, a gente vai lá para a página 13, que é onde tem as notícias aqui da Serra, lá de Teresópolis, Nova Friburgo. A gente fala um pouquinho sobre Teresópolis primeiro, né? Entrega ali, olha, 195 mil a 21 contribuintes, né? Nota Terê contribui para combater a sonegação de impostos. Esse é um programa muito importante, né, Roberta, ali, falando sobre esse dinheiro que retorna aí para as pessoas, dinheiro depositado, férias de meio de ano garantidas, viu? Assim comemoram alguns dos 21 contribuintes sorteados ao receber o prêmio do Programa de Educação Fiscal Nota Terê, premiada nessa quarta-feira, 16/6. Entre eles, Wagner Silva de Souza, que ganhou 5 mil ao ter sorteado uma nota fiscal do pagamento de uma mensalidade escolar. Olha que bacana. Muito bacana. Foi uma grande surpresa quando me ligaram da prefeitura avisando do prêmio. Tenho planos para as férias em julho. Comentou aí com um sorriso. Opa, as férias vão ser gordas, exatamente, né? Olha que bacana. Aí, que não gente, esperava, hein? Foram R$195 mil para 21 contribuintes. Bacana. Então lá fazendo valer realmente e combatendo a sonegação de imposto. E é sorteio, né? É ali um número sorteado, sua nota tá ali, opa, ganhou. Então muito bacana, excelente isso aqui. Ainda nessa página, rede de radioamadores para auxiliar nas comunicações da Defesa Civil, com o objetivo de ampliar a comunicação para situações de emergência e calamidade, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, formou parceria com o Grupo de Radioamadores de Teresópolis.
para a implementação de uma rede integrada de comunicação de emergência para estruturar e auxiliar a Defesa Civil na resposta nas situações adversas. A gente sabe que é muito importante, não só lá, Petrópolis, Nova Friburgo sofrem muito com as chuvas, principalmente no verão, então realmente essas parcerias são muito importantes. E logo ali embaixo, Três Rios cultiva aí quase 2.000 mudas. Então esse é o projeto de paisagismo do município de Três Rios, em praças e jardins. E tem uma estufa também lá no Horto Municipal que possui atualmente essas 1.800 mudas para o paisagismo do município. Gente, e aí falando agora do nosso Petropolitano, né? A gente tem notícia aqui também para o final de semana. Claro, final de semana e primeiro final de semana da Bauer, a gente não pode deixar de falar. A Bauerfest celebra aí o bicentenário alemão. A festa chega à sua 35ª edição, comemorando aí a cultura e tradição alemã em Petrópolis. Claro, você confere uma matéria completa lá na página 12. Ubuntu é patrimônio cultural imaterial, também na página 12. Petropolitano busca bimundial de jiu-jitsu, está na página 19. Destaque pro esporte, muito legal aqui para a cidade também, viu? A gente vai lá, dá um pulinho na página 12, vê ali uma foto ali da Bauer bonita, falando sobre essa 35ª edição. Sabemos que esse ano, como o ano passado, ocorreram aí alguns problemas na licitação demorada. A gente sabe que não está sendo cumprida a lei ali, que tem uma lei municipal que prevê aí a licitação para esses eventos, né, com 60 dias de antecedência, mas está acontecendo aí, aconteceu, né, uma semana antes, e a gente ficou sem notícia sobre porque a prefeitura não foi tão transparente com essas licitações. Mas aqui está uma matéria completa falando sobre esses 200 anos de celebração, você confere aqui na página 12. E tem notícia importante também para todo mundo que usa a BR-040. A NTT divulga aí regras previstas para a nova concessão da estrada, né, da BR-040, rodovia federal ali. E é claro, a Agência Nacional de Transportes Terrestres divulgou o projeto de concessão para a exploração da infraestrutura e prestação de serviços do sistema rodoviário BR-040 495 RJMG. Gente, é um caso que se arrasta já há algum tempo e aqui tem algumas regras as quais vão ser limitados aí à nova concessão. Roberta disse, inclusive, sexta-feira, que talvez esse pedágio aí aumente e muito, né, Roberta? Exatamente. Pelo menos aí uns R$5 foi o que eu vi que vai aumentar, né, com essa nova concessão. E tem muito mais nas nossas páginas. Ali no Correio, nas Petropolitanas, na verdade, Ubuntu é patrimônio cultural imaterial de Petrópolis, monumento ganha cercado, lei de proteção a locais e símbolos religiosos e terapia para todos, falando que a CDL de Petrópolis vai iniciar um projeto Terapia para Todos, destinado a oferecer suporte psicológico para mulheres em situação de vulnerabilidade. Olha que iniciativa bem bacana. Bom, esses foram os destaques do Correio Serrano, também do Correio Petropolitano. A gente faz agora um rápido intervalo. Na volta, você vai ver que o governador Cláudio Castro assina decreto que cria o Observatório do Feminicídio. E mais um importante, viu? Políticas de inclusão é sancionada no Rio de Janeiro, também pelo governador. O Correio Serrano volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. O governador Cláudio Castro participou da abertura do Encontro de Comércio Exterior na última semana no Rio de Janeiro e discutiu temas essenciais para o fortalecimento das relações comerciais e internacionais no Brasil. Os objetivos do encontro foi o fomentar a geração de renda, criar empregos e produzir receitas de exportação, enquanto promove uma agenda ambiental. Organizada pela Câmara de Comércio e Indústria, o evento também discutiu temas essenciais para o fortalecimento das relações comerciais e internacionais do país. É uma alegria enorme receber eventos como esse aqui. Eu não tenho dúvida que há uma janela de oportunidades incrível com o G20, com a nossa pauta ambiental. O mundo se pautará pela pauta ESG, pela pauta ambiental. Locais onde empresas, onde indústrias, onde pessoas escolherão para empreender, morar e passear, serão impactadas pela agenda ambiental, pela agenda verde, pela agenda sustentável. E o comércio exterior tem demais a lucrar com isso. O Rio de Janeiro é o segundo principal responsável pelo comércio exterior, com a participação de 13% de tudo que foi importado e exportado no Brasil. Não há projeto social melhor que a oportunidade e o trabalho. Eu acredito nisso, eu acredito que vocês são quem giram esse Estado, quem giram esse país. E a gente está aqui para isso, para ajudar, para colaborar e para incentivar vocês. Durante o encontro no auditório da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Cláudio Castro destacou as oportunidades proporcionadas pelo Grupo dos 20, que vão aumentar ainda mais a economia do Estado. Além do encontro do G20, temas como desenvolvimento de políticas estratégicas para impulsionar a eficiência nas relações comerciais, internacionalização da economia criativa do Rio de Janeiro e a importância da logística para a competitividade no mercado global também foram assuntos. O evento contou com a participação do presidente do sistema CISBRA, Paulo Protásio, e da secretária estadual de Cultura, Daniele Barros. O Rio de Janeiro agora tem um observatório do feminicídio. O grupo de trabalho será formado para coletar e analisar dados sobre crime contra a mulher no Estado. O governo do estado do Rio de Janeiro deu mais um passo importante para combater a violência contra a mulher, a criação do Observatório do Feminicídio. A ferramenta vai coletar, ordenar e analisar dados sobre feminicídios praticados ou tentados no estado do Rio de Janeiro, bem como promover a integração entre os órgãos que denunciam, investigam e julgam os casos ou acolhem sobreviventes e familiares. O decreto para a criação do observatório, que será coordenado pela Secretaria da Mulher, foi assinado durante uma cerimônia no Palácio Guanabara. O observatório é um instrumento muito mais vivo do que simplesmente uma análise de dados que já aconteceram.
ele tem uma capacidade muito mais viva, perene, da gente estar trabalhando no dia a dia, sobretudo com as polícias, com a defensoria, com o Ministério Público, de realmente dar uma efetividade a esse trabalho de defesa da vida da mulher. O grupo de trabalho criado por meio do decreto tem a função de unir forças com outras secretarias e entidades. O objetivo é reverter o quadro de violência contra a mulher no estado do Rio de Janeiro. Coordenado e presidido pela Secretaria de Estado da Mulher, em parceria com o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, o GT terá também a participação da Secretaria de Segurança Pública, do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Saúde e da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da ALERJ. De acordo com o Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio, de janeiro a abril de 2024, foram registrados 38 feminicídios no estado, um aumento de 11,7% em relação ao mesmo período do ano passado. As tentativas de feminicídio aumentaram 44,8% no mesmo período. Dados sempre são importantes, contam uma história, talvez até tenham um princípio de direcionamento, mas o que interessa para a gente de verdade é salvar a vida das pessoas. Também na semana passada, o governador Cláudio Castro tirou do papel mais uma iniciativa e sancionou a lei que garante às servidoras públicas estaduais, vítimas de violência doméstica e familiar, com medida protetiva, a transferência para outra unidade de serviço público. Foi inaugurado no Dia Mundial do Doador de Sangue o novo Salão do Doador do Instituto Hemorrio, no Rio de Janeiro. Além de salvar vidas, doadores do Hemorrio ganharam no Dia Mundial do Doador de Sangue, dia 14 de junho, um espaço mais confortável e humanizado à população. O ambiente ampliado conta agora com 13 cadeiras que poderão receber até 570 doadores por dia. O governo do estado investiu 2,3 milhões na obra. Eu não tenho dúvida que a saúde do Rio de Janeiro hoje terá um legado de bom atendimento, um legado de locais agradáveis. Tem que chegar, tem que ser bem atendido, tem que estar num lugar limpo, tem que estar num lugar onde as coisas funcionem. E é isso que a gente está deixando, é esse time da Secretaria Estadual de Saúde, de cada hospital, de cada unidade, cada servidor. A partir de agora, os doadores de sangue poderão fazer a triagem em um dos totens de autoatendimento, onde é respondido um questionário para saber se as pessoas estão aptas para doar. A Hemorrio registra uma média de 300 doações por dia, incluindo as coletas feitas na sede no centro do Rio, além das ações externas realizadas por 2 equipes do Hemocentro, da rede estadual em universidades, clubes, igrejas, órgãos públicos, empresas e eventos. De janeiro até 10 de junho, a instituição recebeu mais de 38 mil doações. A gente sabe que trabalhar com saúde, se não tiver o componente amor, dificilmente a coisa funciona. No estado tão complexo como a gente vive hoje, conseguir fazer entregas sucessivas enche o nosso coração de alegria. O estoque de sangue do Hemorrio abastece 100 unidades públicas de saúde, entre elas todos os grandes hospitais de emergência do estado e unidades da rede federal, além do próprio hospital do Hemorrio. O estado conta com outros 27 hemocentros, mais 12 pontos de coleta na capital e os localizados nos municípios de Niterói, São Gonçalo, Rio Bonito, Angra dos Reis, Resende, Barra Mansa, Volta Redonda, Vassouras, Nova Friburgo, Teresópolis, Cabo Frio, Itaperuna, Campos e Macaé. E olha, para ampliar o rol aí de ações inclusivas no estado do Rio de Janeiro, foi sancionada uma lei que garante às pessoas com distúrbio neuropsiquiátrico um cartão de identificação emitido gratuitamente pelo Departamento de Trânsito do estado do Rio de Janeiro, o DETRAN. Vamos conferir. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado na última quarta-feira, mas ainda vai ser regulamentada, já que vai alterar alguns trechos da Lei 8.754 de 2019, que criou a carteirinha da pessoa com deficiência e que é emitida pelo DETRAN RJ. Na prática, o objetivo com essa atualização é garantir mais segurança para as pessoas que são portadoras de deficiência, principalmente neuropsiquiátricas, e também para garantir ali mais conscientização da população sobre o caso. Para emitir essa carteirinha, é necessário ir até uma agência do DETRAN RJ com os seguintes documentos, entre eles o laudo médico que ateste
a doença, sendo carimbado por um médico, além dos documentos de identificação. Richard Stolzenburg para a TV Correio da Manhã. Os Jogos Escolares do Rio de Janeiro, novo programa do governo do estado, teve mais de 5 mil inscrições de alunos de escolas públicas e privadas. Pela primeira vez, competições serão realizadas no interior do estado e não apenas na capital. A competição começou no sábado, dia 15 de junho, e é destinada a jovens de 11 a 17 anos e contempla 20 modalidades esportivas que incluem atletismo, basquete, futsal, ginástica, ginástica artística, natação, vôlei, entre outras. Com um calendário fixo de competições, terá etapas pré-classificatórias que vão percorrer as 5 regiões administrativas do estado. A grande final será realizada na capital fluminense. Isso aqui é a realização de um sonho, sobretudo para um governador que estudou na rede pública estadual. Desejar sorte aos nossos estudantes e federações. Nós precisamos muito das parcerias de vocês. Além das medalhas e dos troféus, os vencedores têm a oportunidade de representar o estado do Rio de Janeiro em competições organizadas pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar, a CBDE, e pelo Comitê Olímpico Brasileiro em diversas partes do país. Para competições nacionais, o governo do estado do Rio vai fornecer equipe técnica e de apoio, passagens aéreas e terrestres, acomodações e uniforme completo para os participantes, como casacos, calças, blusa social e de competição, bermuda, meia, tênis, garrafa plástica e bolsa de viagem. O esporte tem esse caráter de muitas vezes permear para além do momento de prática esportiva. É de fato um momento marcante, pois nos sinaliza os próximos anos de construção do esporte, de fortalecimento do esporte como um instrumento que realmente muda a vida das pessoas. Os Jogos Escolares do Rio de Janeiro serão realizados até o dia 30 de agosto em locais e datas disponibilizados no Boletim Oficial dos Jogos Estudantis, disponível no site gerge.com.br. Foram 5.177 alunos inscritos nas competições, que serão realizadas em 2 etapas. A primeira etapa regional vai acontecer na região metropolitana 1, região metropolitana 2 e Serrana e região dos Lagos, além da região norte, noroeste e sul fluminense. Os primeiros colocados nas etapas regionais serão selecionados para a segunda etapa, a estadual. Os diretores ou professores de educação física são os responsáveis pela inscrição das unidades. E mais de 4 milhões de trabalhadores com carteira assinada nascidos em julho e agosto já podem sacar o valor do abono salarial do PIS e PASEP. A quantia está disponível no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br. Ao todo, o governo vai liberar 3,9 bilhões de reais para o PIS e 613 milhões para o PASEP. Aprovado no fim do ano passado, o calendário de liberações segue o mês de nascimento do trabalhador, no caso do PIS, ou o número final de inscrição, no caso do PASEP. Os pagamentos ocorrem de 15 de fevereiro a 15 de agosto. Neste mês, o pagamento continua a ser antecipado para os trabalhadores do Rio Grande do Sul, nascidos de setembro a dezembro, que regularizaram a situação após 15 de maio. Neste ano, cerca de 27 bilhões de reais poderão ser sacados. Segundo o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, quase 22 milhões trabalham na iniciativa privada e receberão o abono do PIS. E cerca de 3 milhões de pessoas são servidores públicos, empregados de estatais e militares. Esses têm direito ao PASEP. O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal e o PASEP pelo Banco do Brasil. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado formalmente por no mínimo 30 dias no ano base considerado para a apuração, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais. O valor do abono é proporcional ao período em que o empregado trabalhou com carteira assinada em 2022. Quem trabalhou 12 meses com carteira assinada receberá R$ 1.412. Os financiamentos de veículos novos e usados aumentaram 15,4% em maio deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Ao todo, foram comercializadas mais de 570 mil unidades. As vendas financiadas envolveram leves, motos e veículos pesados em todo o país.
No acumulado do ano, as vendas financiadas de veículos somaram 2.800.000 unidades. O número representa uma alta de 24,4% em relação ao mesmo período de 2023, o que equivale a cerca de 559.000 unidades a mais. Além disso, essa é a melhor marca para os 5 primeiros meses do ano desde 2011. Segundo o balanço no segmento de veículos leves, houve uma alta de 14,4%. Já o financiamento de veículos pesados cresceu 12,8%. E entre as motos, o aumento foi de 18,1%. Para Gustavo de Oliveira Ferro, gerente de Planejamento e Inteligência do Mercado na Bolsa de Valores B3, os resultados de maio seguem a tendência de crescimento neste ano em relação a 2023. De acordo com ele, devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o Detran do estado deixou de operar entre os dias 7 e 25 de maio e, por isso, os apontamentos de gravame deixaram de ocorrer nesse período, ocasionando um represamento das operações. Com as atividades restabelecidas no dia 26, parte das operações represadas acabou sendo efetivada nos últimos dias de maio e outra parte nos primeiros dias de junho. Segundo a B3, os financiamentos de veículos no Rio Grande do Sul representavam 5,8% do total do Brasil até o mês de abril deste ano. Em maio, no entanto, o percentual caiu para 2,6%. E o Corpo de Bombeiros controlou no último domingo o incêndio que atingiu o Parque Nacional de Itatiaia. O fogo foi controlado depois de 3 dias de atuação das equipes que seguiram aí atuando nos focos de resfriamento das áreas afetadas. O combate às chamas empenhou cerca de 100 militares, 200 viaturas, drones e 2 aeronaves do Corpo de Bombeiros do estado do Rio de Janeiro. O fogo começou na última sexta-feira, por volta das 2 horas da tarde, na parte alta do Parque Nacional de Itatiaia, nas proximidades do Morro do Couto e da portaria da parte alta, posto Marcão, e se alastrou rapidamente pela vegetação seca. De acordo com o ICMBio, as causas serão apuradas posteriormente aos trabalhos de combate e controle total do incêndio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, agora as equipes atuam no resfriamento das áreas afetadas e ainda não há prazo para o encerramento das atividades. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro vem atuando desde sexta-feira no combate ao incêndio florestal dentro do Parque Nacional de Itatiaia. Estamos com aproximadamente 100 bombeiros militares de 15 unidades operacionais, atuando em diversas frentes de trabalho, além do apoio de mais de 20 viaturas que auxiliam no suprimento de água para os tanques que foram montados próximos dessas áreas. As equipes contam com bombeiros militares especialistas no combate a incêndios florestais por terra e em helicópteros pelo ar. Agora, a atuação das equipes tem o objetivo de prevenir e combater a pontos de reignição das chamas. A ação conta também com o apoio de militares do Exército e guarda-parques. O fogo atingiu 200 hectares, de acordo com uma estimativa do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Agora, os bombeiros estão com 70 militares na operação de monitoramento de áreas queimadas e das adjacentes verdes que ainda não foram atingidas. O cenário de risco permanece por causa de ventos fortes, falta de chuva e vegetação seca. A corporação também está realizando o monitoramento contínuo da área com drones e realizando o mapeamento do fluxo e da direção do fogo, visto que grande parte do incêndio está em uma área a mais de 2.000 metros de altura, com fortes ventos e em locais que são extremamente íngremes. Em reunião com prefeitos das regiões Norte e Noroeste, o governador Cláudio Castro apresentou mais de 450 ações realizadas no interior com investimentos de 2 bilhões e 900 milhões de reais do governo do estado. Entre os investimentos estão a revitalização de 250 quilômetros de rodovias, reformas e ampliação de hospitais, além da conclusão da ponte integração prevista para setembro deste ano, que foram alguns dos destaques apresentados. Não existiu até hoje na história do Rio de Janeiro um governador tão municipalista e que dividiu tanto o bolo quanto a gente conseguiu fazer. Isso está traduzido em números. Nem governadores que foram da região investiram tanto nas regiões norte e noroeste do estado. Um dos destaques de apresentação foram os investimentos em infraestrutura nas regiões
e que superam o valor de R$1,5 bilhão. Entre os projetos, a conclusão da ponte de integração, prevista para setembro deste ano. A obra, esperada há mais de 40 anos, vai ligar São João da Barra a São Francisco do Itabapuana, sobre o rio Paraíba do Sul, o que deve beneficiar 1 milhão de pessoas. Cerca de 250 quilômetros de rodovias estaduais já foram recuperados nas regiões norte e noroeste. As revitalizações incluíram trechos das rodovias estaduais RJ 196, 192, 158 e RJ 194, assim como estradas vicinais de 16 cidades. Acho que o grande exemplo disso é Campo dos Goitacazes, que se não fosse a intervenção do governo do Estado, talvez ainda hoje tivesse com 5, 6 folhas de salário atrasado e conseguiu se organizar financeiramente, graças ao Estado ter botado mais de R$500 bilhão na saúde. Para prevenir desabamentos, melhorar a acessibilidade e garantir a moradia, o Estado também investiu em obras de contenção de encostas, pontes e na construção de mais de 1.800 unidades habitacionais nas regiões. E você vai ver depois do intervalo que o procurador de Petrópolis afirma que a situação econômica do município é de emergência após queda na arrecadação do ICMS. E você vai ver também o horário de estacionamento rotativo em Petrópolis sofre aí mudanças durante a Bauerfest. A gente volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Estamos de volta. E olha, após incêndio de grandes proporções que atingiu imóveis, na Rua do Imperador na semana passada, o IPHAN disse que vai cobrar da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros fiscalizações em imóveis comerciais do centro de Petrópolis. 2 imóveis ficaram totalmente destruídos e outros 4 estabelecimentos precisarão ser interditados pela Defesa Civil. Confira.
Após o incêndio que ocorreu no imóvel na Rua do Imperador, na última sexta-feira, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, disse que vai cobrar da Prefeitura de Petrópolis e do Corpo de Bombeiros uma fiscalização nos imóveis comerciais no centro histórico. O prédio que desabou não é tombado pelo IPHAN, e sim pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, o INEPAC, e pela Prefeitura, mas fica na área de entorno do conjunto tombado pelo Instituto. Os sobrados do centro histórico são do fim do século XIX e início do século XX. Ao longo dos anos, embora obrigados pelos órgãos de preservação do patrimônio, nem todos receberam as intervenções necessárias para a manutenção das características originais. O incêndio teve início após um botijão de gás explodir. As chamas também atingiram outros estabelecimentos e a região de mata. O fogo durou mais de 5 horas para ser combatido. Na noite de sexta-feira, bombeiros civis e militares, além de equipes do ICMBio, ainda estavam trabalhando no combate a novos focos de incêndio, que atingiram a vegetação por conta do vento e da terra seca. Horas após o início do incêndio no imóvel da Rua do Imperador, no centro de Petrópolis, a estrutura não resistiu aos danos e ruiu. O desmoronamento já era esperado devido à proporção das chamas. As equipes da Defesa Civil informaram que seguem monitorando a situação dos imóveis e estruturas da região afetada pelo incêndio. Ao todo, foram 6 estabelecimentos atingidos, sendo 4 deles no prédio onde o incêndio teve início e 2 no prédio amarelo à direita. Do prédio de fachada cinza, 2 foram completamente destruídos. Os outros 2 foram interditados pela Secretaria de Defesa Civil. Os 2 do prédio amarelo também foram interditados. Técnicos da Defesa Civil também vistoriaram os imóveis vizinhos e foi constatado que esses imóveis não sofreram danos estruturais. Tinha poucos alunos, mas a gente conseguiu tirar todos os alunos primeiro e depois a gente saiu. Acho que a maioria é medo, né? Porque não para de sair fumaça. O outro prédio ali, amarelo, o bombeiro falou que pode ter risco de cair. Então as pessoas têm medo, né? Em 2019, um incêndio destruiu uma academia que ficava em um sobrado do lado par da Rua do Imperador, no número 982. No prédio também funcionava uma lanchonete e uma farmácia. O local destruído pelo fogo até hoje não foi reconstruído e ocupado. Sobraram apenas as paredes da fachada. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis emitiu uma nota expressando a preocupação e a solidariedade aos comerciantes e prestadores de serviços atingidos. A CDL lembra ainda que o incidente trouxe inúmeros prejuízos e afetou a comunidade e a economia de Petrópolis. A CDL se coloca à disposição para poder auxiliar dentro daquilo que for possível. Que esses empresários consigam o mais rápido possível se erguer novamente os seus negócios, né? E também fica aqui também a nossa preocupação quanto ao patrimônio, né? De que forma ali vão conseguir reconstruir aquilo e manter, né, da mesma forma como era antes, né, para que a gente não perca aqui toda essa questão histórica ali que esse prédio trazia para a nossa cidade. E o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, o INEPAC, também se pronunciou. A instituição questionou a necessidade de fiscalização nesses locais e qual seria a melhor forma de preservar os traços e a identidade desses casarões. De acordo com o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, o órgão já havia notificado o Corpo de Bombeiros sobre a urgência de uma vistoria no prédio que pegou fogo no último dia 14 no centro de Petrópolis, e também em outros imóveis da região. De acordo com o advogado Felipe de Castro, agora o INEPAC deve fazer um levantamento dos estragos no local para que o prédio seja reconstruído dentro dos padrões exigidos. Após a análise do INEPAC, o proprietário que tiver interesse em reconstruir o seu imóvel, ele deve procurar o INEPAC e buscar os requisitos necessários para um novo projeto. Ou seja, ele tem que construir um projeto ou restaurar nas mesmas características do anterior. Segundo o advogado, o proprietário que deseja reconstruir o imóvel afetado precisa encontrar um profissional e apresentar um projeto com características técnicas exigidas pelo órgão, assim como especificações do material usados na reconstrução.
Caso as determinações não sejam cumpridas, o proprietário pode sofrer sanções administrativas e multas. Mas caso o proprietário não tenha condições financeiras para realizar a reconstrução de acordo com o solicitado, ele pode recorrer a incentivos financeiros que podem ser disponibilizados em situações como esta. Eles podem ganhar alguns benefícios fiscais. Além dos benefícios fiscais, também há programas para projetos de preservação que podem buscar alguns incentivos financeiros para que aquela reconstrução seja realizada, porque não é interesse do INEPAC que o imóvel também continue ali demolido e as características do nosso centro histórico continuem afetadas. Segundo o INEPAC, o tombamento de propriedades prevê a preservação das características arquitetônicas externas, a volumetria, o telhado, a composição de fachadas, os ornatos e demais elementos significativos. Em relação aos estabelecimentos afetados pelo incêndio do dia 14 de junho, o INEPAC ressaltou que todas as propriedades atingidas são particulares e os respectivos donos serão notificados para que apresentem um projeto de restauro dos imóveis. E a Prefeitura de Petrópolis entrou com um recurso no STF na tentativa de recuperar um índice de participação dos municípios. No documento encaminhado ao tribunal, o procurador do município afirma que a situação econômica da cidade é de emergência, tendo em vista que a Prefeitura contava com um recurso dentro do orçamento de 2024. No documento encaminhado ao Superior Tribunal Federal, o procurador do município, Miguel Barreto, afirma que não há recursos disponíveis para o pagamento da folha de funcionários no mês de junho. Afirmou ainda que uma quantidade significativa de despesas já havia sido efetuada para o decorrer do ano de 2024, de modo que a drástica redução orçamentária torna impossível o cumprimento das obrigações deste ano. Entre as metas que não serão cumpridas por conta de recursos está a elaboração do Plano Verão, essencial para a prevenção durante as chuvas que começam no período de novembro a março, além da falta de insumos básicos para a cidade em diversos setores. Uma audiência de conciliação foi marcada para esta quarta-feira. É uma audiência especial, na verdade, para tentar trazer as partes do processo para que cheguem no consenso. E ela será realizada junto à primeira turma do STF. Outras atividades podem ser paralisadas caso o índice de participação dos municípios não seja retomado. Entre os setores afetados estão as secretarias de Saúde, Educação, Secretaria de Obras, Assistência Social, Segurança Pública e Defesa Civil. Terão como parte da audiência, possivelmente, os municípios envolvidos em questão, a Procuradoria-Geral da República, a empresa GSELMA, que é interessada, pois ela que repassa os recursos, bem como também será chamado o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A Prefeitura pediu a suspensão da liminar do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que derrubou a liminar da 4ª Vara Civil de Petrópolis, na qual a obrigava a GSELMA a retificar as declarações anuais enviadas pela empresa. Com a decisão, o IPM de Petrópolis subiu para 4,885. Mas com a mudança, outros municípios como Teresópolis, Duque de Caxias, Rio de Janeiro e Niterói foram impactados e entraram com recursos no TJRJ. Após a queda na arrecadação, o IPM da cidade voltou para 1,119. De acordo com o advogado, as prefeituras não podem depender apenas de medidas judiciais como uma liminar para aumentar a arrecadação. Medidas de austeridade impopulares como também populares. Sabemos que estamos num período complicado, próximo à eleição, e medidas orçamentárias podem afetar diretamente nossos serviços essenciais. E há também medidas que são impopulares, pois ferem o bolso do contribuinte, como a atualização dos IPTUs da cidade, algumas medidas de execução fiscal.
E ainda sobre esse assunto, ocorreu na última quarta-feira a audiência de conciliação no STF. O pedido foi feito pela Prefeitura de Petrópolis após afirmar que, caso não haja aumento do índice de participação dos municípios, atividades em áreas essenciais serão paralisadas. Durante a audiência do STF, o prefeito Rubens Bontempo e o procurador-geral do município, Miguel Barreto, representaram a cidade de Petrópolis, mesmo após enfatizarem que não poderão arcar com os custos da prefeitura já neste mês de junho, permaneceram contrários às propostas oferecidas pela juíza Trícia Navarro do STF e pelos outros municípios, de diminuição gradativa do ICMS e parcelamento da compensação. De acordo com o governo do estado, essa compensação é referente aos valores recebidos a mais pela Prefeitura de Petrópolis no mês de maio, enquanto a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que anulou a liminar da 4ª Vara Cível e diminuiu a arrecadação de Petrópolis, tramitava entre decisão e publicação no Diário Oficial. Ainda segundo o estado, Petrópolis recebeu 26 milhões de reais no período e até então já foram descontados 16 milhões. Embora Bontempo enfatize que essa medida foi realizada de forma arbitrária e ilegal, o estado afirmou que está apenas seguindo decisões da Justiça. Segundo o governo, não há interesse financeiro do estado, apenas operacional. A juíza Trícia Navarro, do Supremo Tribunal Federal e presidente da audiência, ofereceu uma proposta: que a queda do ICMS fosse feita de forma gradativa até o final do ano e que todo repasse que fosse feito a mais nesse período fosse descontado nos próximos 2 anos. No entanto, a Prefeitura de Petrópolis afirmou que a queda do IPM não é uma decisão justa e, assim, não concordou com a proposta. Infelizmente, não foi possível realizar um acordo. Já essa semana, o Estado do Rio de Janeiro vai cumprir a decisão do presidente no sentido de suspender a cobrança indevida dos retroativos em face do município de Petrópolis e aguardamos uma decisão definitiva que vai contemplar o índice correto da nossa cidade. De acordo com a proposta, em julho, o índice de participação do município, o IPM, permaneceria em 3%. Agosto, 2,5%. Em setembro, 2% e em outubro, 1,5%. Já em novembro, 1,5%. E em dezembro, chegaria ao número acumulativo a partir da última decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 1,119%. O município do Rio de Janeiro, que teria o seu IPM reduzido caso aumentasse o de Petrópolis, se mostrou contrário à proposta, pois o parcelamento em 2 anos estaria sendo realizado em um mandato diferente, por 2024 ser ano eleitoral. Com isso, a juíza entendeu que não houve nenhum acordo entre as partes e o Estado vai manter a última decisão do TJRJ. Também participaram da audiência representantes da Procuradoria-Geral da República, Volta Redonda, Niterói, Teresópolis, Duque de Caxias, Mangaratiba, Angra dos Reis e da empresa GE Selma. Só queria lembrar a todos que hoje o ICMS é o principal imposto de Petrópolis. Seu valor representa 3 vezes mais a arrecadação de todo o IPTU. E simplesmente, sem as declães da GESELMA, a gente vai perder 300 milhões de reais, ou seja, a gente vai perder 2/3 do valor do ICMS, até um pouco mais. E começou ontem em Petrópolis a Bauerfest. E o Ministério Público Estadual expediu uma recomendação para que o município apresente medidas que garantam aí o perfeito funcionamento da festa do colono alemão. O Ministério Público do Rio de Janeiro, por meio das 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis, expediu nesta semana a recomendação para que o município de Petrópolis apresente medidas que garantam o perfeito funcionamento da festa do colono alemão, a Bauerfest. Deverão ser adotadas algumas providências pela Prefeitura de Petrópolis. Deve ser apresentado um plano de contingência da Bauerfest atualizado para este ano de 2024. As aprovações do Corpo de Bombeiros, Parte Médica e de Prevenção e da Polícia Militar, os documentos de nada a opor da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, da Secretaria de Ordem Pública e Defesa Civil e o número do efetivo operacional dos órgãos da Prefeitura, que não poderá ser inferior ao do plano de contingência da Bauerfest no ano de 2023. A CPTrans deve apresentar o plano de mobilidade a ser adotado na festa e o reforço operacional que vai ser adotado para o evento, devendo ser mantido, no mínimo, uma estrutura com 11 agentes de trânsito,
23 auxiliares de trânsito, 25 rádios comunicadores, 2 viaturas e 4 motos. Como já acontece tradicionalmente durante a realização da Bauerfest, o trânsito no entorno do Palácio de Cristal sofre algumas alterações. A rua Alfredo Pachá fica impedida para o trânsito de veículos, já que faz parte da festa. Já a rua Padre Siqueira, que fica por trás do Palácio de Cristal, funciona em mão invertida. Ambas funcionarão neste esquema até o dia 15 de julho. De acordo com o documento do Ministério Público do Rio de Janeiro, a Bauerfest é uma festa tradicional em Petrópolis e que atrai grande quantidade de pessoas. Na última edição da festa, o público foi de mais de 500 mil de pessoas. Eventos de grande porte atraem a necessidade de prevenção e de ordenamento que não comprometam as funções ordinárias da cidade, inclusive para a circulação de serviços essenciais, como ambulâncias, viaturas de corpo de bombeiros, polícia civil e militar, entre outras. Bauerfest poderia colocar assim no período de férias de escola, pelo menos dava uma aliviada melhor no trânsito. Não vale a pena nem sair de casa, nem de ônibus, nem de carro, tem que vir mesmo a pé. Muita gente e o trânsito, tipo assim, eles não sabem organizar certo o trânsito. Eu, por exemplo, estou deixando meu carro em casa, estou vindo mais de ônibus, que agora o ônibus tão legal. Ao comando do 15º Grupamento de Bombeiro Militar de Petrópolis, as promotorias de justiça de tutela coletiva do Núcleo Petrópolis recomendam que seja apresentado o plano de contingência do Corpo de Bombeiros e que seja encaminhada a discriminação do efetivo e o cronograma de vistorias, antes e durante o evento, para o acompanhamento das instalações de gás e das instalações elétricas e mecânicas. Em resposta, a Prefeitura de Petrópolis informou que a 35ª Bauerfest conta com um plano de contingência, o qual será entregue ao Ministério Público juntamente com os demais documentos requeridos. Olha, de acordo com o documento do Ministério Público do Rio de Janeiro, a Bauerfest é uma festa tradicional em Petrópolis e que atrai grande quantidade de pessoas, né? Pois é. Na última edição da festa, o público foi de mais de 500 mil de pessoas. Eventos de grande porte atraem essa necessidade de preservação e de prevenção, e de ordenamento que não comprometam as funções ordinárias da cidade, né? Pois é, inclusive para circulação ali, né? De serviços essenciais como ambulâncias, viaturas do Corpo de Bombeiro, policiais civis e militares, entre outras. Mas é aquilo, né? Não ouvi nenhuma nota, nenhuma divulgação da Prefeitura sobre essa recomendação que foi feita do Ministério Público até então. Tá, pois é. E atenção motorista, os horários dos estacionamentos rotativos de Petrópolis serão ampliados, né? Estão sendo ampliados, na verdade, durante esse período da Bauerfest. Até o dia 7 de julho, o horário de cobrança se estende até as 10 horas da noite nos fins de semana. Mais uma edição da tradicional Bauerfest vai acontecer entre os dias 21 de junho e 7 de julho. E nesse período, o estacionamento rotativo de Petrópolis sofrerá alterações em algumas ruas. De segunda a quinta-feira, a cobrança acontece entre 8 horas da manhã e 7 horas da noite. Já às sextas, sábados e domingos, das 8 da manhã às 10 horas da noite. Os valores serão de R$ 3,90 por hora para as áreas azuis e R$ 2,90 por hora para as áreas brancas. Além disso, o trânsito na cidade já sofreu algumas alterações, conforme já acontece nesse período da Bauerfest. A rua Alfredo Pachá está interditada para o trânsito de veículos e a rua Padre Siqueira já está operando em mão invertida, ambas até o dia 15 de julho. Rafaela Cordeiro, para a TV Correio da Manhã. E olha a notícia importante, viu? A campanha de vacinação contra a poliomielite foi prorrogada em Petrópolis e segue até o dia 28 de junho, viu, gente? Em 15 salas de vacinação, confiram. A campanha de vacinação contra a poliomielite foi prorrogada em Petrópolis até o dia 28 de junho, em um esforço para ampliar a cobertura vacinal e proteger as crianças do município. A ação, que acontece nas 15 salas de vacinação da cidade, busca imunizar crianças de 2 meses a 5 anos contra a poliomielite, doença que pode causar a paralisia infantil. A poliomielite é uma doença grave que pode levar à paralisia permanente. Para se vacinar, é necessário apresentar CPF e a caderneta de vacinação das crianças. O Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, assinou na última quinta-feira, com representantes do Banco Bradesco, um acordo para que a instituição bancária instale um novo radar meteorológico de dupla polarização na cidade de Petrópolis. E esse radar
tem o valor estimado de 7,5 milhões de reais. O acordo assinado com a participação do município é relacionado a uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra a instituição bancária e que tramitava no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O acordo foi realizado pela Assessoria de Recursos Constitucionais Cíveis do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que alegou que em 2006 a Prefeitura de Petrópolis realizou um convênio com o Banco do Bradesco para a manutenção e o processamento da folha de pagamento de todos os servidores, sem o processo de licitação. Diante do caso, o MPRJ entrou com uma ação e o banco aceitou a proposta de negociação. O acordo assinado ratifica que o Código de Processo Civil estimula a resolução dos conflitos por métodos de solução consensuais, que a legislação autoriza a administração pública a celebrar compromissos com os interessados, com previsão de obrigações das partes, e que a Resolução 118 recomenda a implementação geral de mecanismos de autocomposição, como negociação, mediação e conciliação, o processo restaurativo e as convenções processuais, o que foi referendado pela Recomendação 54, que dispõe sobre a Política Nacional de Fomento à atuação resolutiva do Ministério Público Brasileiro. Bom, gente, para ir terminando a nossa edição, Petrópolis está sendo palco de um curta-metragem que conta aí os conflitos internos da personagem e promete gerar uma importante reflexão no público. Vamos conferir. As gravações do docudrama O Que Fiz de Mim tiveram início em maio deste ano, em espaços do Hiper Shopping Petrópolis, do Estúdio Fátima Cruz, além do Centro de Cultura Raul de Leone. A partir de um tema sensível, o suicídio, o curta-metragem conta a história da jovem pintora Tex, que em meio a inseguranças, dúvidas e incertezas profissionais, se isola em casa e lida com pensamentos suicidas, enquanto também busca inspiração para realizar sua primeira exposição. A gente está muito acostumado, infelizmente a sociedade toda está muito acostumado com a cara da depressão ser sempre deprimida. Não, não é assim. Né? Todas as pessoas que têm depressão, elas andam sorrindo. Né? Como é que você pode dizer para uma pessoa que anda sorrindo que ela tem depressão? A equipe de trabalho contém 13 profissionais. Além disso, o projeto prevê a possibilidade de oficinas, encontros em escolas escolares e rodas de conversa sobre o filme. Além disso, a linguagem brasileira de sinais estará presente em toda a divulgação e em todo o filme. Nas salas do Centro de Cultura Raul Leone estarão presentes placas táteis do sistema Braille. O filme revela como a arte pode ser uma resposta à condição humana e à busca pelo significado e desafio da vida. O curta-metragem promete emocionar e despertar reflexões importantes no público. O diretor de fotografia, Wendel Fernandes, fala um pouco sobre o diferencial do filme, que é gravado com o celular. E ao mesmo tempo a gente vai trabalhar com celulares, que também é um outro desafio, né? Eu, anos de carreira acostumado com câmera, não na frente das câmeras, mas atrás, agora trabalhando com celular. E não só levantar o celular e filmar, né? Mas tem toda uma estrutura, né? A gente vai trabalhar com alta qualidade, o filme em 8K, então ele vai durar anos, né, na produção. E tudo isso está sendo um desafio até para a equipe. A equipe é muito nova, não são artistas famosos, então todo mundo está tendo a oportunidade de mostrar seu trabalho, de mostrar suas criações, de interferir, né? Por mais que tenha um diretor, tenha produção, eu estou fazendo a direção de fotografia. Pois é, terminando aqui, né, o documentário, claro, importantíssimo, trata ali de padrões, né, psicológicos e de uma doença, claro, muito importante, tem que ser tratado e tem que ser com muito cuidado, como eles falam aí. A gente fica por aqui, segunda-feira, 7h30, a gente está de volta e, é claro, ao vivo com você aqui na tela da TVC, viu? Esperamos vocês, 7h30. Tchau. Tchau, tchau.
TVC, a TV do Correio da Manhã.